Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos continuar então? Essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, que a gente tratou problemas de máximos e mínimos, tá? Problemas de otimização. Então hoje a gente vai introduzir uma variante do método que a gente viu na vez passada. Na vez passada, para a gente determinar os problemas de máximos e mínimos, a gente analisou os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Tá? Então está aqui, ó, a aula de hoje é problemas de otimização, máximos e mínimos, parte 2, né? BIS. Ok? Então vamos lá. É o que eu falei aqui, ó. Na aula anterior vimos como determinar os pontos extremos de uma função analisando os intervalos de crescimento e decrescimento. Nesta aula a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente vai caracterizar o que é chamado de conjunto dos pontos críticos e depois, utilizando o teste da derivada segunda, que eu vou explicar mais adiante, a gente pode resolver os problemas de otimização, de determinação dos pontos extremos, né? Ou o máximo da função, o mínimo da função. Ok? Então, para exemplificar, a gente vai considerar o seguinte gráfico aqui, ó. Uma função arbitrária, y igual a f de x, não tem uma fórmula, tá? Tem um gráfico. E eu chamo a atenção para esses pontos que estão aqui no gráfico em preto, né? Então tem esse ponto aqui, que é o 0. Esse outro pontinho aqui embaixo, que tem um bico aqui, que é o x1, x2, x3, x4, x5 e x6, tá? Esses pontos são chamados pontos críticos. Por quê? Porque observa, esse primeiro ponto aqui, ó, que é a extremidade do intervalo, ele é, nesse gráfico aqui, ele é o valor máximo absoluto da função, máximo global da função. Por quê? Porque ele é o ponto mais alto do gráfico. Esse ponto aqui, ó, passa aqui por cima. Não, passa exatamente por aqui por cima, assim, ó. Tá? Então, é a extremidade do intervalo, a gente tem que prestar atenção, porque aqui pode, como nesse exemplo aqui, ocorrer o máximo global ou o máximo local da função. Se esse gráfico fosse, essa parte vermelha aqui chegasse para cá, ele continuaria sendo um máximo, não mais o máximo global, porque o máximo global ficaria, o ponto mais alto seria esse aqui. Mas de qualquer maneira seria o máximo local, porque dentro dessa bolinha aqui, ó, a parte do gráfico que está dentro desse círculo, essa extremidade é o ponto mais alto. Então a gente diz que é o máximo local. Nesse caso aqui, nesse gráfico, ele é o máximo global. Tá? Então, ele é chamado ponto crítico porque a gente precisa, na determinação dos pontos de máximo absoluto, verificar se a extremidade do intervalo é um ponto de máximo ou de mínimo. A mesma coisa para esse daqui. Mas vamos primeiro para esse aqui. Ó. Esse aqui, ele é um ponto onde a derivada não existe. E ele pode, eventualmente, como no caso desse gráfico, ser um máximo local. Tá? Ou até um mínimo local, ou até um mínimo global. Tá? De qualquer maneira, máximo local ele é, porque se eu olhar aqui dentro dessa bolinha, o pontinho preto é o ponto mais baixo do gráfico, localmente aqui, dentro dessa bolinha. Tá? Então ele é um ponto crítico. Então a gente tem que prestar atenção nos pontos onde a derivada não existe. Essa f' de x não existe. Por quê? É um bico. Não tem reta tangente aqui, ou seja, não tem reta que se confunde com o gráfico nesse ponto. Agora, esse seguinte aqui, aí é ok, né? Ele é um ponto que tem derivada zero. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, que a reta tangente ela é horizontal, né? Então, é um ponto de derivada zero. Então, os pontos de derivada zero são pontos onde a gente pode, nesse caso aqui é um máximo local, mas poderia eventualmente ser um máximo global, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, esse ponto aqui é um mínimo, também local, que eventualmente poderia ser um mínimo global. O seguinte lá é um máximo local, pelo mesmo motivo anterior, tá? Todos esses pontos têm esse são derivada zero. E pode ocorrer esse caso aqui, ó, que é um ponto de derivada zero, mas ele não é nem máximo nem mínimo local, ele é um ponto de inflexão. Porque observando aqui, ó, essa função ela vem decrescendo, né? Ela vem aqui, ó, côncava, barriga para cima, né? Aí quando chega mais ou menos por aqui, ela inverte esse processo e ela passa a ficar com a barriguinha virada para baixo, ó, tá?
Quando chega aqui, ela inverte esse processo e fica com a barriga para cima aqui, ó. Tem um ponto de inflexão, é onde a concavidade muda, né? Olha, côncava, 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 aí virou convexa, convexa, e em vez de continuar convexa assim, ela desceu, então ela continuou côncava, côncava. Esse é um ponto de inflexão. Mas pode ocorrer, como está vendo nesse caso aqui, pontos de inflexão quando a derivada é zero. Então, quando a gente for determinar os pontos críticos, a gente tem que olhar para todos os pontos que tem derivada zero, procurar os pontos onde a derivada não existe e olhar também para as extremidades do intervalo. Tá? Que seria, por exemplo, essa outra extremidade aqui, que é um mínimo local. Tá? Então, mínimo local, inflexão, máximo local, mínimo local, máximo local, mínimo local e o máximo local, que é o máximo global. Ok? Então, a ideia do método, esse método é o seguinte, a gente tem que procurar os pontos críticos, tentar determinar todos os pontos críticos e depois, como a gente vai ver agora, usando a derivada segunda, a gente ver quais são os pontos críticos que têm máximo local, a partir da derivada segunda, ou mínimo local. Se o problema for de determinação do máximo absoluto de uma função, então a gente pode eliminar os mínimos locais, porque eles não têm, eles são mínimos locais, não podem ser máximo. E vice-versa, ok? Então é isso. Então, esse exemplo sugere que os pontos de máximo e mínimo absolutos de uma dada função contínua são sempre pontos críticos. Tá? Então, como é que a gente então pode tirar uma coisa prática para determinar se os pontos críticos são máximos e mínimos locais? E daí determinar o máximo global e o mínimo global. Bom, as extremidades do intervalo sempre estão na jogada, tá? Sempre tem que separar esses dois pontos, porque pode ocorrer como naquele gráfico ocorreu. Ok? Os pontos de derivada zero e os pontos que têm a derivada que não tem derivada, né? Como aquele pico que apareceu lá. Mas esse teorema aqui nos garante uma maneira de eliminar alguns que não nos interessam. Por exemplo, teorema. Se f é uma função contínua, definida no intervalo AB fechado, tomando valores em R, sendo contínua, a gente sabe que ela tem máximo e mínimo absolutos. Tá? Sempre tem. E que seja duas vezes diferenciável nesse intervalo, e suponha que você achou um ponto que tem a derivada zero. Tá? Não está mais nos extremos, um ponto de derivada zero. Então, o teste é o seguinte, se a f duas linhas for contínua nesse ponto, a gente olha para o sinal desse valor, né? Pega a expressão da derivada segunda e calcula no ponto x0, que é aquele ponto crítico com derivada zero. Se esse valor é positivo, então x0 é ponto de mínimo local. Eu vou explicar já por quê, tá? A gente não vai demonstrar isso, mas é intuitivo, é bem fácil. Se a derivada segunda for negativa, então esse ponto x0 é um ponto de máximo local. Ok? Então, se o problema é por exemplo, você quer determinar um mínimo absoluto de uma função, calcula os pontos críticos, com o teste da derivada segunda, elimina todos os mínimos locais. Tá? Se for um problema de máximo, você elimina todos os mínimos locais. Se for um problema de mínimo, você elimina todos os máximos locais. E aí fica só com esses locais, os outros locais, para você determinar qual deles é o maior, qual deles fornece o maior valor da função. Ok? Mas por que isso aqui é assim? Vamos lá. Por que é verdade isso aqui? Então vamos fazer o seguinte. Ó. A prova tem a seguinte ideia, né? Decorre da seguinte coisa intuitiva. Se f é duas vezes contínua num ponto x0 e a derivada nesse ponto é maior que zero, então a função é convexa perto desse ponto, em algum intervalinho que contém esse ponto. Tá? Porque, vamos voltar para aquela figura lá para a gente ver. Olha só, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, esse ponto aqui, nós vimos que tem uma reta, nós vimos aqui, ó, que tem uma reta tangente horizontal. Então, a derivada é zero. Mas nesse ponto aqui, a parábola tangente, ela está virada para cima. Tá? Ela está virada para cima. Tá? E na parábola tangente, a gente sabe que a derivada segunda é o coeficiente angular da parte quadrática. Então, se é o coeficiente angular da parte quadrática, ou seja, a parte que contém o x2, então ela é virada para cima, então só pode ser mínimo. Ok? E a mesma coisa para o máximo local. Então, a gente tem isso, né? Se f é duas vezes contínua em x0 e a derivada segunda é positiva, então a parábola tangente está virada para cima. Então, a função é convexa, pelo menos no intervalinho
que contém o x0, mas isso é suficiente para dizer que esse x0 é ponto de mínimo local. A mesma coisa para a derivada segunda com a derivada negativa, ok? Derivada segunda negativa você tem concavidade, porque o coeficiente angular, o coeficiente do termo de segunda ordem da parábola tangente é negativo, tá? Então a parábola está virada para baixo e é por isso que é máximo local, ok? Certo? Muito bem. Mas se nós olharmos para o teorema, a gente vai ver que não tem nenhuma informação aqui, ó, para o caso em que a derivada é zero. A derivada segunda é igual a zero. Então, por exemplo, a derivada primeira é igual a zero, é um ponto crítico. A derivada segunda é igual a zero, então não seria mínimo local, também não seria máximo local. Então, será que é ponto de inflexão? Bom, o que a gente vai ver agora é que não se pode afirmar nada. Então, olha, observe que o teorema acima nada diz sobre o que ocorre quando a derivada primeira é zero, num ponto, né? Ou seja, você tem aqui a reta tangente horizontal, ponto crítico, e a derivada segunda também é zero. Não dá para dizer nada. De fato, você vê isso pelos esses exemplos. Por exemplo, no caso da função x4, tá? A gente conhece o gráfico da função x4. Ele é assim, né? Ó, ele é assim, ela é assim, ó. É como se fosse uma parábola, mas é mais achatado embaixo, assim. Ela faz assim, tá? x4. Então, observa. Qual é a derivada de x4? É 4x3. No ponto 0, 4 vezes 0 ao cubo é 0. Qual é a derivada segunda? A derivada de 4x3 é 12x2. Né? Porque cai o expoente aqui e diminui 1. 12x2. 12x2 no 0 é 12 vezes 0 elevado a 2, que é 0. Então você tem a derivada segunda é zero, mas a gente sabe que essa função ela tem um mínimo, o gráfico dela é assim, ó. Então o zero é mínimo absoluto da função. Então a derivada segunda, sendo zero, pode ser mínimo. Bom, se você trocar o sinal do x4 e pegar a função menos x4, agora ela fica assim, ó. Tá? Como se fosse uma parábola mais achatada fazendo isso. Então é a mesma coisa, vai dar zero também, e ele é máximo, porque é o ponto mais alto, o gráfico faz isso. Ok? Eu sugiro que vocês deem uma recapituladazinha lá nas funções, caso vocês tenham dúvidas. Lá nas primeiras aulas que falam sobre funções, em que tem o gráfico das funções x3, x4, ou seja, as funções potência. Dê uma olhadinha lá, que lá tem o desenho dos gráficos. Então, a derivada segunda é igual a zero, eu não posso dizer nada, porque pode ser ponto de máximo, pode ser ponto de mínimo, e também pode ser ponto de inflexão. Por exemplo, f de x igual a x3. A derivada de x3 é 3x2. E a derivada de segunda, que é a derivada de 3x2, é 6x. Então, 6x quando x igual a zero também dá zero. Tá? E é ponto de inflexão, porque a gente sabe que o gráfico da função x3 cúbico é assim. Ó, ela faz assim, ela vem côncava, tá? Depois ela passa pelo zero e continua convexa. Tá? Então, é um ponto de inflexão. Então, o teste da derivada segunda não fornece nenhuma informação se a derivada segunda no ponto crítico for igual a zero. Não dá para dizer nada. Ok? Muito bem. Na realidade, existe uma extensão desse resultado, que eu vou enunciar aqui. Ó. Normalmente a gente não fala isso nos cursos de cálculo, mas é o que justifica esses exemplos aqui. Ó. Então, o teorema é o seguinte, é uma extensão, que é muito mais difícil digamos, mesmo de dar a ideia da prova, porque usa o polinômio de Taylor. Tá? Em vez de pegar uma parábola cúbica, uma parábola tangente, uma quarta potência tangente, você vai pegar o polinômio de Taylor da função, e aí o polinômio de Taylor tem a derivada até a ordem n, e aí a gente consegue deduzir um resultado, que é esse que está aqui. Ó. Seja f de AB uma função contínua, n vezes diferenciável no intervalo AB. E suponha que você achou um ponto crítico nesse intervalo AB, o x0, ou seja, a derivada de x0 igual a zero. Aí você vai fazer o teste da derivada segunda e também dá zero. Aí você continua. Derivada terceira também dá zero, vai derivando. Quarta vez, quinta vez, até terminar. Quando chegar num ponto onde a derivada deu diferente de zero, aí você vai decidir o que é o resultado, tá? E o resultado é o seguinte. Se o n for ímpar, como no caso x3, como nesse caso aqui, ó, se o n for ímpar, então x0 é ponto de inflexão. Tá? Se o n for par, aí vai funcionar como nesses dois casos aqui. Ó. Se o n for par e essa derivada de ordem n for negativa, então x0 é um ponto de máximo local.
Tá? No caso, por exemplo, no caso da derivada segunda negativa, a gente já sabe que é máximo local, porque a parábola tangente, ela está assim. Tá? Bom, e se o n for par e a derivada de ordem n é positiva, então é mínimo local, como no caso do teorema anterior. Ok? Então é isso. Aquele resultado da derivada segunda fornece também um critério, tá? A extensão daquele teorema, que é esse teorema geral, que você tem que ir testando as derivadas e ver quando é que, naquele ponto crítico, a derivada dá diferente de zero. E aí esse resultado aqui te diz a informação que esse ponto tem, quer dizer, o que ele é. Se ele é máximo local, mínimo local ou inflexão. Certo? Muito bem. Então agora, para a gente ilustrar esses nossos, os que a gente viu, o teste da derivada segunda, vamos ver aqui 2 exemplos. Certo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte, é esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico, está em tudo que é livro, né? Determinar o ponto P da parábola, está aqui, ó, tem uma parábola, x2, determinar o ponto P dessa parábola, que fique, de todos os pontos da parábola, aquele que está mais próximo de um dado ponto Q. Então, eu tenho um ponto Q aqui nesse desenho, eu não dei as coordenadas, e dentre todas essas distâncias aqui, ó, essa, etc., aquela que é a menor distância possível. Então, o ponto é um problema de minimização, achar o ponto da parábola que está mais próximo de Q. Ok? Então, para fazer esse exercício aqui, vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, lembremos que a distância entre dois pontos de coordenadas x1, y1, x2, y2 é dada por essa fórmula aqui, né? Se você olhar, fazer uma figurinha, você vai ver que isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, isso aqui é teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tira a raiz quadrada da hipotenusa, tem essa fórmula que está aqui. É o desenhozinho lá do, né? Hipotenusa, y2 menos y1, x2 menos x1. Teorema de Pitágoras, da distância. Ok? Vamos considerar o ponto Q com essas coordenadas aqui para que as contas fiquem simples, tá? Então, esse ponto Q aqui, que eu não dei as coordenadas, agora eu estou dando 6, 3. Então, o problema é determinar a distância de todos os pontos da parábola, ou seja, os pontos da forma x e o y igual a x ao quadrado, que está na parábola, né? Que é o y igual a x2, que está mais próximo, entre todos eles, o que está mais próximo de 6, 3. Então, usando essa fórmula aqui, ó, eu vou ter x2 menos x1 significa esse x menos 6. Então, tá aqui esse ponto aqui, ó. Depois eu tenho que pegar o y2 menos o 3. Então, vou botar aqui, aliás, o y, né, que é o x2. x2 menos 3 ao quadrado, que corresponde a essa parte aqui, ó. E eu tenho, então, a função distância dependendo da variável x. X percorrendo todos os números reais. Porque você observa que eu tenho, o x pode ser pego para cá, ou seja, para cá, para cá, para cá, para cá, depois para lá, tanto faz, todos os números reais, certo? Então, nosso problema é determinar o x que minimiza a função dx. Então, tá claro, né? Tá aqui a função. Bom, então, vamos resolver esse problema. Mas vou dar uma dica aqui que para simplificar o problema, já que a gente vai ter que calcular pontos críticos e, portanto, vai ter que derivar, se eu tiver que derivar essa função aqui, ó, d', eu vou ter que primeiro usar a regra da cadeia, por causa que tem uma raiz quadrada aplicada, né, composta com um polinômio, tá certo? E aqui dentro eu vou ter que usar também a regra da cadeia, porque esse monômio aqui elevado a esse polinômio de grau 1 elevado ao quadrado, aqui tem um polinômio de grau 2 também elevado ao quadrado, ou seja, vai dar uma conta maior. Eu afirmo que eu posso resolver aquele problema tirando a raiz, pegando só o polinômio, que é um polinômio de grau 4, né? Porque x2 elevado a 2 aqui dá um polinômio de grau 4. Mas é muito mais fácil derivar o polinômio do que derivar tudo isso aqui, ó. E por que resolvendo esse aqui eu resolvo o problema? Pelo seguinte fato, olha, se eu chamar isso aqui de z, essa expressão aqui é z, então eu tenho z e é elevado na raiz quadrada de z, que dá a função dx, né? Então, o f de x é o z aqui, ó. E o dx é a raiz quadrada desse z aqui, tá? Só que a função raiz quadrada de z, bota o eixo do z na horizontal e pega a função raiz quadrada. A função com a raiz quadrada é uma parábola assim, não é isso? É metade da parábola para cima assim. Ela é uma função crescente. Ora, se ela é uma função crescente, o mínimo dos valores de z é o mesmo que dá o mínimo das raízes de z.
Ou seja, o valor mínimo dessa expressão aqui vai corresponder ao mínimo também do z, porque a parábola é crescente. Se você tem um mínimo para cá, esse aqui vai dar um mínimo para cá também, tá? Faça umas figurinhas que vocês vão ver que é legal, que é simples. Então, de fato, essa função que leva a z na raiz de z, ela é crescente e contínua. De modo que os mínimos de f de x e d de x são atingidos no mesmo ponto. Tá? Isso é fácil de verificar. Então, se eu quiser, na realidade eu vou querer só achar o ponto de mínimo, eu quero achar o valor de x. Mas se eu quisesse determinar também a distância mínima, bastava eu pegar o valor mínimo, esse x mínimo que eu vou determinar agora, esse valor x mínimo aqui, substituir aqui, vou achar o f de x mínimo e extraio a raiz, que vai dar isso aqui, tá? Justamente porque a função raiz quadrada é crescente. Se ela fosse decrescente, era o contrário. Para achar o mínimo da raiz, da função que está compondo, eu calcularia o máximo do que está lá dentro. Porque o máximo, que é o que está mais para a direita, vai corresponder ao mínimo da função que é decrescente. Mas no caso aqui a função é crescente, então o mínimo da o ponto de mínimo de um vai dar o ponto de mínimo da outra, tá? Da composta. Então vamos lá. Uma observação. Essa função f que a gente está tratando, essa aqui, o polinômio de grau 4, ela é contínua, mas o seu domínio não é limitado, né? Porque é a reta toda. Então eu não posso usar o teorema dos máximos e mínimos absolutos para dizer que esse problema tem um máximo e um mínimo. Não posso dizer, porque não está definido num conjunto fechado limitado. Tá? Bom, mas acontece que, como é um polinômio de grau 4, o que a gente sabe? Quando x cresce indefinidamente, tanto para a direita como para a esquerda, o valor da função vai dar mais infinito. A gente diz que a função é coerciva. Uma função é coerciva se, quando x cresce para a direita indefinidamente, a função vai para o infinito. E quando x cresce por valores negativos indefinidamente, a função também vai para mais infinito. É o caso de todo polinômio de grau par. Não é isso? Então, como ela é coerciva, tem essa propriedade, não tem máximo, porque vai para o infinito, mas aqui num pedaço, né, você pega o ramo da curva que está lá para cima e corta aqui o gráfico, assim, corta assim. Então, aqui dentro tem mínimo, tá? Tem o mínimo, porque é contínuo e você limitou no intervalo ali. Tá? Então, o fato de ela ser coerciva e ser contínua garante que tem mínimo. Não garante que tem máximo. Nesse caso, nem tem máximo, né? Porque é um polinômio, mas poderia ser limitada e não ter máximo. A gente pode ver outros exemplos em outra oportunidade. Tá? Então, entendido disso, vamos calcular esse mínimo. Vamos lá? Então é o seguinte, vou lá. Pega a função, está aqui a função, vamos calcular os pontos críticos. Para calcular os pontos críticos dessa função, o que eu faço? Derivo a função e vejo quais são os pontos onde a derivada é zero. Então, vou derivar. Então, x menos 6 elevado ao quadrado, então é essa expressão composta ao quadrado, né? Então, a regra da cadeia diz que o 2 cai, está aqui, ó, subtrai do 2 1, fica 1 aqui, e calcula a derivada de x menos 6, que está aqui dentro. Mas a derivada disso aqui é 1, então ficou só isso. Agora aqui, essa parte. A derivada disso aqui, então tem uma função aqui, ó, que é a parábola x2, e essa parábola está elevada ao quadrado, né? Então, regra da cadeia. A derivada desse negócio elevado ao quadrado é 2 vezes, esse 2 aqui vem para frente, 2 vezes esse negócio elevado a 1, porque você tem que subtrair 1, vezes a derivada desse negócio que está aqui dentro, que é 2x. Então, está aqui a expressão. Tá? Então, se você efetuar as contas aqui, você vai ter isso. Ó. Aqui, por exemplo, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, com esse x que está aqui, dá 4x3, enfim. Faz a continha, você vai ver que vai dar isso aqui. Certo? Bom, para calcular a derivada a zero, eu tenho que achar a raiz desse polinômio de grau 3. Aí complica, né? Porque um polinômio de grau 3 não tem Bhaskara para resolver. Então, pode ser que seja difícil. Por isso mesmo que eu escolhi aquele ponto, os pontos de coordenadas 6 e 3, para que a gente pudesse achar uma raiz fácil desse polinômio do grau 3 aqui. Ó. Então, observa, por exemplo, quando x é igual a 2, o que vai dar aqui? Ó? Aqui vai dar 2 ao cubo é 8, né? 2 cubo é 8, 8 vezes 4, 32, certo? Aqui, então, isso aqui fica 32. Aqui, quando você pegar o x igual a 2, vai dar 20 com 12
32. Com sinal de menos dá 0. Então, 2 é raiz. Então, eu posso botar o 2 em evidência. Tá? Posso fatorar. Quando eu fatoro, você fica com o fator x menos 2 e aparece esse resto aqui, ó. Tá? Quando você fatora isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, depois menos isso vezes isso, vai dar isso que está aqui em cima. E aí eu deixo vocês observarem que esse trinômio do segundo grau aqui, o discriminante dele é negativo, ou seja, ele não tem raízes reais. As raízes são todas complexas. Então não tem raízes reais, então a única solução real é x igual a 2, porque zero é isso aqui nunca é zero. Tá? O gráfico dessa expressão aqui é uma parábola que não corta o eixo do x. Uma parábolazinha só para cima, assim, o eixo do x está aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui é sempre positivo. Então, isso aqui zera. Conclusão. X igual a 2 é o ponto crítico. É o único ponto crítico, porque é a única raiz possível dessa equação aqui. Tá? Achamos o ponto crítico. Então, no nosso caso, a gente tem um ponto crítico correspondente à derivada igual a zero. Não tem bicos, porque a função é um polinômio, é derivável. Não tem aquela parte que faz o bico. Também está na reta toda, então não tem extremidades do intervalo. Então a gente só precisa verificar se esse ponto crítico aqui é mínimo. Só isso. Tá? Já sabe que não tem máximo, porque um polinômio de grau 4 sobe. Muito bem, então vamos lá. Eu vou calcular a derivada segunda. Então está aqui a derivada primeira. Eu calculo a derivada segunda. Então a derivada de 4x3 é 12x2. Menos a derivada de 10x é 10. Menos a derivada de 12 é 0, né? Isso aqui é constante. Então fica assim, ó, 12x2 menos 10. Então isso aqui é a derivada segunda no ponto x. Bom, o teste da derivada segunda é o sinal da derivada segunda no ponto crítico, de derivada zero. Então eu pego agora e vejo no ponto 2. No ponto 2, você vai ter, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 12 é 48. Menos 10 dá 38 positivo. Derivada segunda positiva significa que ela está assim, tá? Logo, ele é um mínimo. Ele é um mínimo absoluto. Então está aqui. X igual a 2 é ponto de mínimo absoluto. Então resolvemos esse problema com o teste da derivada segunda. Agora, observa o seguinte. Esse teste da derivada, nesse caso aqui, como a derivada ficou fatorada de uma maneira muito simples, só tem uma raiz, então o teste da derivada primeira, que é aquele teste onde você analisa o crescimento e o decrescimento da função, é muito simples, né? Porque, vamos lá, no caso do que a gente viu na aula passada, para determinar o máximo e o mínimo, a gente olha para o crescimento da função, né? Ou seja, o sinal da derivada. A gente não quer saber a derivada no zero, a derivada zero, a gente quer saber o sinal da derivada. Então é um problema de inequação. Quais são os valores que tornam a derivada negativa? Então a gente olha para cá. Como isso aqui é sempre positivo, tem que ser isso aqui negativo, ou seja, x menor que 2. Então, f' de x é menor que zero, se e somente se, condição necessária e suficiente, desde que o x seja menor que 2. Menor que 2 significa que está nesse intervalo. E derivada negativa significa que é decrescente. Então, a função é decrescente de menos infinito até 2. De menos infinito, ela vai decrescendo até no ponto x igual a 2. E depois, cresce, né? Porque a parte x maior que 2, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Então, a derivada é positiva se somente se x maior que 2. Então, automaticamente, a gente tem que x igual a 2 é um ponto de mínimo global. Tá? Não, a gente o ponto crítico saiu de tabela nisso aí. Tá certo? Então, esse problema é fácil de resolver tanto de um jeito como do outro, pelo fato de ter uma raiz só. Se esse aqui tivesse se esse aqui tivesse mais duas raízes, ficariam 3 raízes, então eu teria que assinar, vão aparecer vários intervalos, e aí esse método aqui fica mais complicado. Aí o teste da derivada segunda fica mais simples, porque basta você verificar a derivada segunda naqueles pontos críticos que vão aparecer, que são as raízes do polinômio aqui, as raízes da derivada, né? Então, no caso de, por exemplo, um polinômio de grau 4 que tenha 3 ou 4 raízes, tá? Não, aqui no caso da derivada seria um polinômio de grau 3, né? 3 raízes, desde que você saiba calcular essas raízes, basta você calcular nas raízes 2, um x1 e o outro x2, o valor da derivada segunda. Então pronto, aí você resolve o problema. Ok? Muito bem. Então terminamos esse exemplo, vamos para o segundo.
O segundo é um pouquinho mais elaborado, tá? Um pouquinho mais sofisticado, que é o seguinte. Fixa um número S positivo, tá? E agora considere uma esfera, tá? De raio, ou de diâmetro D. O diâmetro dele aqui é D, certo? E um cubo de aresta L. Então eu quero saber o seguinte. De todas as possíveis figuras, esferas e cubos, de diâmetro D e aresta L, cuja soma das áreas seja fixada igual a S, eu quero determinar aquelas dimensões, aquelas figuras, cuja soma dos volumes seja mínima. Primeiro mínima, depois máxima. Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui uma esfera de raio de diâmetro D e tenho um cubo de aresta L. Se eu aumentar o diâmetro da esfera, que ela vai aumentando, necessariamente a aresta do cubo tem que diminuir. Por quê? Porque a soma das áreas tem que ficar constante. Está escrito aqui, né? Ó, considere uma esfera e um cubo cuja soma das respectivas áreas é igual a S. Então é uma restrição, né? Se eu aumentar o diâmetro da esfera, necessariamente eu tenho que diminuir a aresta do cubo para manter as áreas fixas, né? A soma das áreas fixa. E vice-versa. Se eu aumentar a aresta do cubo, eu tenho que diminuir o diâmetro da esfera, certo? E aí, então, eu quero saber o seguinte, de todas essas que satisfazem esta restrição, eu quero saber, então, quais são as duas, né, a esfera e o cubo, cuja soma dos volumes seja, primeiro, mínima, depois máxima. Ok? Então, vamos lá. Então, solução do item A. Então, a partir das fórmulas de área e volume desses sólidos, a gente sabe o seguinte. Bom, a área de uma esfera todo mundo lembra, né? É 4πr2. Mas como eu estou escrevendo em termos de diâmetro, então o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, πd ao quadrado. πd ao quadrado é a área da esfera de diâmetro d. E o cubo? O cubo tem aresta L, cada lado do cubo é um quadrado de área L2, mas eu tenho 6 lados, então fica 6L2. Então, a área total é πr2 mais 6L2. Ok? Mas esse S está fixo. É um número que foi dado, né? 1, 5, 20, não importa. Um número. E o volume? Agora, o volume é variável, né? Porque se eu aumentar o D, eu tenho que diminuir o L. Mas então eu vou aumentar essa parte aqui e vou diminuir essa. Tá? Para mantendo essa constante. E eu quero saber, então, dada essa restrição, quais são os valores de D e L que tornam essa expressão aqui mínima. Depois, máxima. Ok? Então, aparentemente, tem duas variáveis e a gente não está tratando o problema de duas variáveis. A gente quer uma variável só, é o x do problema, né? Eu estou chamando de D ou de L, mas seria o x do problema. Mas como esse aqui é um número fixo, eu posso tirar o D em função de L ou o L em função de D. Então, eu vou fazer o x, eu vou fazer o L em função de D. Está aqui, ó. Como é que eu faço? Eu passo o πd2 para o lado de cá. Então, fica S menos πd2. Divido por 6, então fica S menos πd2 dividido por 6. Isso é igual a L2. Aí eu extraio a raiz. Então o L está aqui. Ó. O L é função de D, por causa dos valores constantes. Tá? Então eu tenho liberdade de variar o D, e aí, se ele aumentar ou se ele diminuir, eu tenho o correspondente valor de L por causa da restrição. Então agora eu posso fazer o seguinte, para mostrar que V é uma função de uma da variável, por exemplo, da variável D, eu vou substituir esse L que eu encontrei aqui ao cubo. Vai ficar uma expressão que depende de D e uma expressão que depende de D. Então eu tenho uma função de D, tá? Então é isso, ó. Como é que eu tenho então? Eu tenho a primeira, e agora eu pego esse número aqui e elevo ao cubo. Quando eu elevar ao cubo, aqui fica 3 meios e aqui fica 6 raiz de 6. Então tá aqui, ó. 6 raiz de 6. Então é o volume em função do diâmetro da esfera. Quer dizer, o volume não. A soma dos volumes das duas figuras, né? Aqui é o cubo, aqui é a esfera e aqui é o cubo. E é uma função da variável D. Tá certo? Que função é essa? Bom, vamos lá. Olha, o domínio, aqui não tem nenhuma restrição, né? D ao cubo, tanto faz. Só precisa ser positivo, porque para ser um volume tem que ser positivo. Mas aqui eu tenho uma restrição também, ó. Por quê?
Como eu tenho aqui uma raiz quadrada, né? Porque 3 meios é 1 vezes a raiz quadrada desse número que está aqui, né? É isso vezes a raiz quadrada disso. Então, eu não posso ter isso aqui negativo. Então, S menos πd ao quadrado tem que ser um número positivo, senão não faz sentido essa expressão aqui. Bom, aí eu tiro o valor de D. O D máximo que pode ter aqui é esse, ó, S sobre π. Você pega o S, divide por né? Isso aqui vai ser igual a zero quando S dividido por π é igual a D2. Então, pega a raiz. Tá certo? Então, o domínio dessa função é esse intervalo fechado limitado. Então, eu tenho uma função contínua, bonitinha, derivável, definida no intervalo fechado limitado. Então, o teorema dos valores máximos lá, absolutos, né? Máximos e mínimos absolutos, diz que essa função tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Aonde é que estão esses valores máximos e mínimos? Aquele teorema não diz, só diz que existe. Pode ser um ponto crítico, ou ponto crítico no interior do conjunto, ou extremidade do conjunto. Ou essa, a gente vai ver. Ok? Então vamos fazer. Então vamos entrar agora na solução do problema. Uma das dificuldades para esse tipo de problema é equacionar o problema, ou seja, formular o problema matematicamente. No caso aqui é achar a função v, né? Então tem que fazer aquelas continhas algébricas, usar geometria e tal, depende do problema. Então, todo problema de máximos e mínimos, ele tem um contexto, né? Que é o enunciado do teorema, que é calcular uma área máxima, etc. Enfim, tem um contexto. E aí você tem que escolher uma variável adequada, o x do problema, né? A variável adequada, no caso aqui é o d, e formular esse problema matematicamente, ou seja, achar a função que vai ser minimizada ou maximizada. Quer dizer, achar os valores mínimos e máximos da função v. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Então vamos aplicar o método da derivada segunda. Então vamos lá. Eu preciso calcular os pontos críticos. Então, ponto crítico já tenho o zero, já tenho o S sobre π. A função ela é derivável, então não tem nenhum daqueles bicos, né, de derivada não existente. Então, basta calcular os pontos de derivada zero daqui. Então, eu vou derivar. A derivada de D3 é 3D2. Então, fica 3 sobre 6 πD2. Então, fica simplificando. 3 sobre 6 está isso aqui, ó. A derivada que está aqui, vamos lá, eu posso fazer a conta, né? Isso aqui é número, então isso aqui é 3 meios que vai cair. Então, vai ficar 3 meios dividido por isso aqui. Vai dar isso que está aqui embaixo. Vezes S menos π2 elevado a meio, porque eu vou diminuir 1 aqui, ó, então ficou meio aqui, vezes a derivada do que está aqui dentro. Olha, essa é um número fixo, é a derivada em relação a d. Então vai ficar 2πd. Tá? Com as simplificações que tinha anteriormente, vai ficar esse πd que está aqui. Tinha um 2 aqui que eu já simplifiquei. Tá? Então verifiquem, façam essa continha em casa com calma, para treinar a regra da cadeia. Derivada disso é isso. Bom, derivada igual a zero significa que o valor de d, que essa expressão aqui é igual a essa. Ok? Então, quando você igualar as duas, né, isso aqui igual a zero significa essa expressão aqui igual a essa expressão aqui. Então, olha, já tem um 2 que eu posso cortar aqui. Ó. Depois que botar a igualdade aqui, né, eu corto 2 com 2, corto o quadrado daqui com esse, corto o π com o π, corto o d2 com o d, vai ficar um d sozinho aqui, tá? Então, do lado de cá fica só πd. πd. E do lado de cá não tem o π, não tem o d. E, enfim, simplifiquei de alguma forma, vai ficar isso que está aqui. Ó. Tá? Verifiquem essa conta. Então, isso é igual a isso. Ou seja, o d é zero desde que o d satisfaça essa equação aqui. Mas é fácil, né? Porque para achar o d, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Quando eu elevar ao quadrado esse lado aqui, vai sumir a raiz, vai ficar S menos π ao quadrado. E aqui fica, elevando ao quadrado aqui, fica 6D ao quadrado. Então tem D ao quadrado aqui, eu junto as duas e tenho o valor de D. Esse é o valor de D. Então esse é o ponto crítico correspondente à derivada zero. Tá? Então nesse exemplo eu tenho 3 pontos críticos. 0, que é a extremidade do intervalo. Raiz quadrada de S sobre π mais 6, que é o ponto de derivada zero. E raiz quadrada de S sobre π, que é a extremidade direita do intervalo. Tem 3 pontos para testar. Tá claro? Vamos então agora ao teste da derivada segunda. Nesse ponto aqui, vamos ver, esse aqui é o ponto de derivada zero. Então vamos derivar a segunda vez. Calculando V duas linhas de D. Aí tá lá. Bom, a derivada de πd2,
Vamos lá, vamos olhar aqui rapidinho, olha só. A derivada disso aqui, ó, π d2, é 2 dividido por 2 dá 1, π vezes d. Tá? Então apareceu aqui, ó. E essa outra parte mais complicada aqui, eu vou deixar vocês fazerem a conta, porque aparece um d aqui e aparece um d aqui. Então tem que usar primeiro a regra do produto, aqui, né? Derivada desse vezes esse, mais esse vezes derivada desse. E aqui tem a regra da cadeia. Ok? Então quando você fizer isso com calma, você vai ter a primeira parte aqui e a segunda parte aqui, né? A regra do produto, né? Você tem a soma, né? Enfim, vocês lembram, né? Então você tem isso aqui. Muito bem. Eu preciso saber se a derivada segunda nesse valor aqui é positiva ou negativa. Já viu que complicou, né? Porque, tudo bem, aqui eu posso ver, mas e aqui? Vai ficar uma conta horrorosa, porque tem o D aqui embaixo, tem o D em cima, horrível. Então, vai ficar complicado de fazer isso aí. Nesse caso, eu poderia eventualmente ficar mais fácil analisar o sinal da derivada primeira, à direita ou à esquerda, né? Seria mais fácil. Mas aqui tem uma simplificação, porque observa, essa raiz aqui, ó, com S menos π2, ela apareceu aqui e ela apareceu aqui. Vou botar em verde para vocês verem, ó. Essa raiz aqui, ela está aqui e está aqui. Mas essa raiz aqui é igual a essa, igual a esse outro lado aqui, ó. Então eu vou trocar, onde tiver a raiz verdinha aqui, ó, eu vou trocar por esse valor. Então pronto, ó, simplificou. Porque esse cara aqui é muito mais fácil de cancelar, porque aqui fica assim, ó, 6 vezes 6, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, então isso aqui é πd2, 12d. Aí eu posso simplificar o d2 com d aqui, já simplificou bastante. Aqui também, raiz de 6 corta com essa raiz de 6, fica πd sobre 2. Aqui já tem πd, beleza, vai ficar muito fácil. Então é isso, ó. Esse aqui está aqui, esse simplificado está aqui, e esse aqui deu isso. Beleza? Foi fácil, né? Então, o que eu posso concluir daqui? Ó? Isso menos isso vai dar metade disso, né? Esse menos meio vai ficar esse. E acontece que, como D é positivo, esse número aqui, ele é sempre positivo, qualquer que seja o valor de D. Ah, então olha só, que beleza. Esta função, derivada segunda, é sempre positiva para todos os valores do domínio da função. Lembra que o domínio é de 0, então D positivo até S sobre raiz quadrada de S sobre π. Se a derivada segunda é positiva em todo o domínio, é porque a função é convexa. Né? A função é assim, ó. Tá? Então, aquele ponto ali é ponto de mínimo absoluto. Porque nesse ponto aqui, se eu tivesse feito a conta diretamente com ele, dava uma trabalheira danada, mas eu ia chegar na mesma conclusão. Por quê? Porque ela é sempre positiva, independente do valor de D. Então, nesse valor aqui, ela daria positiva também, porque ela é positiva em todos os pontos. Tá certo? Então, a função é convexa. A função V é convexa. Se ela é convexa, ela está com a barriguinha para baixo. Mas tem um ponto de derivada zero. Então, ela é convexa, passa por ali do zero, olha, ali é mínimo absoluto. Tá certo? Então, tem resolvido, tem mínimo absoluto. Então tá aqui, ó, derivada segunda positiva implica que V é uma função convexa e, portanto, aquele S sobre a raiz quadrada de S sobre π mais 6, que é o ponto crítico, ele é ponto de mínimo global, é o menor valor possível, tá? Bom, e o que a gente pode concluir daí? Vamos lá. Eu quero saber as dimensões das figuras, ou seja, o diâmetro e a aresta, que tornam a soma dos volumes mínimo. Bom, já achei o D, já achei o diâmetro. E agora eu quero achar o L, para dizer qual é o valor da aresta do correspondente do cubo. Mas a gente tem a fórmula do L, né? Aquela fórmula que a gente viu lá atrás. L é a raiz quadrada disso aqui dividido pela raiz de 6. Então, L ao quadrado é isso. Ok? Então, eu vou substituir esse valor aqui, ó. Então, eu vou pegar esse número aqui, S sobre π, que é o D ao quadrado, lembra que tem uma raiz? Eu vou botar ele aqui. Então, deu isso. Ó. Ah, se você fez uma simplificaçãozinha aqui, o que vai acontecer? Vai dar isso. Então, L ao quadrado é isso. Se o L ao quadrado é isso, o L sem o quadrado é a raiz disso, ou seja, é o mesmo valor que está aqui. Ó. Então, a conclusão que a gente tira aqui é o seguinte. Eu tenho o valor numérico, eles são iguais, o D mínimo e o S mínimo são iguais. Então, a conclusão é o seguinte, é isso aqui, né? Ou seja, as figuras para os quais, naquelas condições de restrição,
para os quais o volume da esfera somado com o volume do cubo é o menor possível, é o caso em que o diâmetro é igual à aresta. Certo? O diâmetro tem que ser igual à aresta. Então, no caso do o diâmetro do cubo igual à aresta, o diâmetro da esfera igual à aresta do cubo, a gente tem o caso em que a soma dos volumes é o menor possível. E o maior possível vai estar numa das duas extremidades, porque ela é convexa, né? Ela é assim, ó. Então, é ou aqui ou aqui. Né? Qual dos dois que é maior? Então, para fazer, eu vou testar nos outros dois pontos críticos que eu não usei, né? Que eu usei esse ponto crítico aqui de derivada zero. As extremidades eu não usei. Então, vamos lá. Para calcular o ponto de máximo absoluto, devemos testar as extremidades do intervalo, já que a função, sendo derivável, né? E o único ponto onde a derivada se anula é ponto de mínimo. Então, só nos restam os outros dois pontos. Tá? Porque o máximo e o mínimo sempre são pontos críticos. Então, vamos lá. Eu calculo, então, o volume no zero e o volume no S. Vamos olhar rapidamente aqui a fórmula do volume para lembrar. Ó, a fórmula do volume é isso aqui, tá? Quando eu fizer D igual a zero, então essa parte não tem. Ou seja, D igual a zero, diâmetro zero, não tem esfera, é só o cubo, tá? E no D igual a zero vai ficar S elevado a 3 meios dividido por 6 raiz de 6, porque D é zero. Então é isso aqui, né? É isso que está aqui, ó. S 3 meios, 6 sobre 6. Ok? Você verifica agora que quando pegar esse valor aqui, vamos voltar lá. Quando você pegar esse valor aqui, você está na extremidade direita do domínio. Significa que isso aqui vai dar zero, né? Porque a gente achou esse valor a partir disso aqui dando zero. Então, isso aqui vai dar zero e você tem aqui D ao cubo, onde o D é esse valor aqui, ó. Então, voltando para lá, você vai ter essa expressão aqui, ó, que dá isso. Então, qual dos dois é maior? Então, vamos testar. Aqui tem esse numerador igual aqui. Aqui tem esse 6, também tem esse 6. Então, a única diferença é o raiz de 6 e o raiz de π. Qual dos dois é o maior? Bom, 6 é maior que π, porque π é 3,14, né? 3,14 alguma coisa. 6 é maior que π. Como a função raiz quadrada é crescente, ela mantém a desigualdade, né? Então, aplicando a raiz aqui, eu mantenho a desigualdade, porque a função raiz quadrada ela é uma parábola assim que ela cresce, função crescente. Então, esse termo aqui, esse fator aqui do denominador é maior do que esse aqui, tá certo? Mas se o denominador é maior, é porque a fração é menor. Então, essa fração aqui é menor que essa. Então, o máximo é esse. Ou seja, o máximo é atingido do lado direito, né? Você está aqui, vai ficar, tem aqui mais baixo, aqui mais alto. Vai ficar assim, ó. É quando a esfera, você só tem esfera. Isso aqui é quando, diâmetro zero, você só tem o cubo. Isso aqui é quando você só tem esfera. Então, a aresta é nula. Ok? Então, esse é o valor máximo. Tá claro? Então, a conclusão. O mínimo da função V, que mede a soma dos volumes, é atingida... O mínimo é atingido quando o diâmetro da esfera se iguala à aresta do cubo, ambos valendo esse valor aqui. Foi o que a gente calculou no item A. Já o valor máximo de V é atingido quando L é igual a zero, isto é, sem o cubo, tá? Só a esfera. Então, o volume da esfera ele é o maior possível. Ok? Então, resolvemos o problema, não é isso? Ok, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar, nós vamos terminar aqui, né? Mas eu vou deixar para vocês um desafio, que eu mandarei a solução mais adiante, mais para frente. Eu vou deixar os alunos que tinham interesse de participar da turma especial, bom, que ficou complicado por causa da pandemia. Então esse aqui é um desafio para esses alunos. Quem quiser ralar um pouquinho mais, dá uma pensada nesse problema aqui. Tá? Que é o seguinte, você tem duas esferas, tá? Que tem raios, respectivamente, 2 metros e 1 metro. Então, esse aqui tem o raio 2, esse aqui tem o raio 1. Tá? Os seus centros estão ligados por um segmento de reta de comprimento 6. Então, o centro dessa aqui está 6 metros distante do centro dessa. E o que eu quero saber é o seguinte, determinar a posição de um ponto P de tal forma que, se você botar uma luz aqui, ó, a parte iluminada dessa esfera, junto com a parte iluminada dessa esfera, seja tal que a soma dessas áreas iluminadas seja máxima
Tá? Então é isso. Ó. Os raios das esferas da figura abaixo medem 2 metros e 1 metro, respectivamente. Sabendo que a distância entre seus centros é 6 metros, determine a posição do ponto P, esse aqui, onde está a lâmpada, sobre o segmento que une os centros das esferas, de tal forma que a área, passou um L a mais aqui, a área iluminada por uma fonte de luz colocada neste ponto seja máxima. Tá certo? Então, se você puxar esse pontinho para cá, se esse for o ponto que a gente está procurando, se você puxar para cá, você está diminuindo as áreas. Você vai estar diminuindo essa, né? Se você vai estar diminuindo essa, diminuindo aquela. E vice-versa, né? Ok? Então é isso. Isso vai ficar como desafio e a solução eu vou mandar separado num texto complementar para quem quiser conferir depois. Ok? Mas então fica como desafio para os alunos, aqueles que tinham interesse em participar da turma especial. Muito bem, então a gente vai parar por aqui. Eu coloco aqui para dar uma colher de chá para vocês. Lembremos que a área lateral de uma calota esférica, ou seja, isso aqui, essa figura aqui é uma calota. Tem uma calota aqui e uma calota aqui. Tá? Então, a área de uma calota esférica de raio R e altura H é 2πrh. Tá certo? Altura significa o seguinte, né? Você vai pegar o ponto aqui, esse eixo aqui vai passar, né? Isso aqui vai ter... se você cortar aqui exatamente onde está iluminado, você vai ficar com uma calota. Tá? A base da calota é uma circunferência. Da base da calota até o ponto mais alto da calota aqui, você tem uma altura. Essa altura é o que eu estou chamando de H. Tá? Então, R é o raio do círculo, um deles é 2, o outro é 1. 2π o raio, vezes a altura correspondente, é a área da calota. Ok? Então é isso. Eu vou deixar para vocês, então, esse desafio e recomendo sempre que vocês tentem fazer os exercícios que eu já mandei e outros dos livros que vocês acharem, né, que podem fazer. Quanto mais exercício tentar, melhor. É sempre assim. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Obrigado aí pelos estudos e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço, boa noite a todos.